Olá a todos! Vocês sabiam que no meio dos vastos planaltos altos da América do Sul, onde as majestosas montanhas dos Andes se erguem através de nuvens brancas giratórias, há uma planta que está entrelaçada com a humanidade há mais de 6.000 anos? Uma semente minúscula repleta de vitalidade extraordinária, um símbolo de sustentabilidade, sabedoria agrícola antiga e uma fonte preciosa de nutrição para milhões de pessoas ao redor do mundo. Isso é quinoa, frequentemente chamada de ouro dos Andes. Das terras da Bolívia, do Peru e do Equador, os campos de quinoa, a altitudes de 3.600 metros acima do nível do mar, ainda explodem em vermelhos vibrantes, roxos, amarelos e brancos, balançando a cada rajada de vento e prosperando em condições onde a maioria das outras culturas luta para sobreviver, como ventos fortes, climas frios e secos. Hoje, mais de 70 pascalizes cultivam e usam quinoa em grande escala com mecanização. Muitas regiões no EUA, no Canadá, na Europa e na Ásia cultivaram quinoa com sucesso e com altos rendimentos. No entanto, a América do Sul continua sendo a fonte de quinoa de maior qualidade, graças ao seu clima único e variedades nativas raras, preservadas ao longo de milhares de anos, que os nutricionistas consideram altamente como uma cultura especial. A quinoa é livre de glúten e uma das poucas plantas que fornecem uma proteína completa, tornando-a extremamente popular para o consumo diário humano. Esse superalimento antigo tem um sabor agradável e suave, e está repleto de vitaminas e minerais essenciais. No vídeo de hoje, vamos explorar a jornada de uma semente minúscula a colheitas abundantes, de técnicas tradicionais preservadas através de gerações a tecnologias modernas que otimizam o rendimento, a qualidade e o valor econômico da quinoa. Toda a história agrícola começa com a semente. Os agricultores das montanhas dos Andes selecionam sementes das plantas mais saudáveis, aquelas com a melhor resistência ao frio, à seca e à geada. Em novas regiões de cultivo, em países como os EUA, Nova Zelândia e Reino Unido, os agricultores escolhem as melhores sementes de fornecedores confiáveis para garantir germinação e crescimento ótimos. O solo para quinoa, seja em áreas altas e áridas ou terras ricas em minerais, é preparado meticulosamente. A quinoa prospera em solo rico em matéria orgânica, com boa drenagem e textura argilosa. Os agricultores aram o solo para soltar a camada dura, remover as ervas daninhas e adicionar fertilizante orgânico ou composto, cinza vulcânica e cobertura vegetal para aumentar a porosidade e a nutrição do solo, garantindo que as mudas sejam saudáveis desde os primeiros dias. Para as sementes germinarem, a temperatura do solo deve ser de cerca de 16 graus Celsius. O solo é elevado em canteiros de 15 a 20 centímetros de altura para garantir boa drenagem, prevenir apodrecimento das raízes e criar um ambiente ideal para as sementes de quinoa iniciarem sua jornada. Uma pequena semente de quinoa, uma vez semeada no solo, leva cerca de 4 a 5 dias para germinar, e graças à imersão das sementes em soluções ricas em nutrientes, as taxas de germinação podem atingir 90 a 95%, um número ideal para garantir uma colheita abundante desde o início. Plantar quinoa não é apenas uma operação técnica,
Mais uma arte: as sementes são semeadas uniformemente nos canteiros, com plantas espaçadas, cerca de 30 centímetros entre as fileiras e 50 a 60 centímetros ao longo de cada fileira. Máquinas de semeadura modernas podem plantar de 10 a 15 hectares por hora, garantindo densidade uniforme de plantas e reduzindo o desperdício de sementes. Enquanto isso, pequenas fazendas ainda mantêm a tradição de semeadura manual, observando cuidadosamente cada semente para garantir qualidade desde o início. Após cerca de uma semana, brotos verdes emergem do solo, sinalizando uma colheita promissora, e a partir daí, os agricultores entram na fase crítica de cuidados que determina o rendimento. Durante esta fase, é essencial manter o solo consistentemente úmido, desde a semeadura até que as plantas estejam bem estabelecidas. As mudas de quinoa são muito delicadas e não suportam exposição à geada. É por isso que os agricultores sempre esperam até que a última geada tenha passado antes de semear. Embora plantas de quinoa maduras sejam consideradas relativamente tolerantes à seca, a irrigação regular ainda é importante. Sistemas de irrigação modernos são implementados, economizando 70 a 80% de água em comparação com métodos de cultivo tradicionais, enquanto mantém níveis ideais de umidade para as raízes. A quinoa é considerada uma cultura que prospera em climas frios e atinge seu potencial máximo em ambientes frios e secos. Ela se atrofia quando exposta a temperaturas altas consistentes. As máximas diurnas para a quinoa devem ser de cerca de 15 até 20 graus Celsius e as mínimas noturnas de cerca de 5 até 10 graus Celsius. Com base na análise do solo, os agricultores podem adicionar potássio, fósforo e fertilizantes orgânicos, combinados com controle de pragas e ervas daninhas, especialmente pulgões e mofo nas folhas, para manter as plantas saudáveis sem overuse de químicos. Cerca de 3-4 meses após a semeadura, as plantas atingem cerca de 0,9-1,5 metros de altura, com folhas verdes exuberantes, e pequenas flores aparecem em tons de branco a roxo claro, marcando a fase de formação de grãos. Essas pequenas flores modestas, embora discretas, cada uma promete grãos de quinoa ricos em nutrientes, prestes a se formar e amadurecer sob o sol dourado brilhante. Cultivar quinoa não é difícil. É uma planta resistente que prefere temperaturas acima do congelamento e abaixo de 32 graus Celsius, tornando-a ideal para plantio na primavera e colheita no outono. Mas como saber quando a quinoa está pronta para a colheita? Basta olhar para a planta para saber o quão próxima ela está da maturidade. As folhas virarão amarelas e vermelhas antes de caírem. Os grãos se tornarão tão duros que apertá-los entre as unhas não deixa a impressão. Esse é o sinal de que sua quinoa está pronta para colher. Em áreas de cultivo tradicionais, os agricultores cortam cachos à mão para evitar perda de grãos, preservando o valor e a qualidade do produto. Em seguida, é seca e os grãos são separados dos cachos à mão. Enquanto isso, em fazendas de grande escala, colheitadeiras especializadas com taxas de perda abaixo de 5% são usadas, alcançando rendimentos médios de 2-4 toneladas por hectare, permitindo a conclusão rápida enquanto mantém a qualidade. Os grãos maduros de quinoa brilham sob a luz do sol, e a partir daí, eles entram em uma etapa refinada de processamento para se tornarem um superalimento.
Quando a quinoa chega à planta de processamento, ela recebe um código de lote para rastrear o produto do início ao fim. Grãos crus de quinoa são trazidos para a fábrica e passam por classificação inicial para remover gravetos, pedras, cascalho e outros materiais estranhos, maiores que os grãos. Essa etapa é crucial para prevenir danos à maquinaria em etapas posteriores e garantir a segurança alimentar, pois contaminantes pesados poderiam se misturar se não removidos cedo. A próxima etapa no processo é remover a saponina, um extrato vegetal com sabor amargo que reveste e protege os grãos de quinoa de pragas, pássaros e outros animais durante o crescimento, mas torna os grãos amargos se não removida. Grãos de quinoa são embebidos e lavados em água fria, usando lavadoras rotativas ou fluxos de água fortes para remover sujeira, saponina e quaisquer contaminantes restantes. Você fez o suficiente para remover a saponina quando a água corre clara e livre de espuma. Como a saponina tem um sabor desagradável, para maior segurança, você pode deixar a água correr sobre os grãos por mais tempo para garantir que tudo seja removido. Essa etapa torna a quinoa comestível sem amargor. Após lavar e enxaguar sem saponina restante nos grãos, a quinoa úmida é colocada em um spin dryer, um secador centrífugo. Os grãos giram em alta velocidade em um tambor de malha, forçando o excesso de água para fora através das saídas. Essa etapa remove cerca de 70 até 80% da água da superfície, ajudando a quinoa a secar mais rápido e reduzindo o tempo de secagem posterior. Ela previne mofo e preserva a forma do grão. A próxima etapa é secar completamente a quinoa após a centrifugação. Secadores usam ar quente tipicamente a 40 até 60 graus Celsius, ou fornos de secagem, para remover a umidade restante, reduzindo-a para abaixo de 12% para armazenamento de longo prazo. Secadores de esteira ou fornos rotativos podem ser usados. Essa etapa previne bactérias, preserva a nutrição e torna a quinoa crocante, pronta para a embalagem posterior. Após a quinoa estar seca, ela passa por vários processos para classificar os grãos por tamanho, cor e verificar novamente que não há material estranho no produto final antes de embalagem hermética para preservação de longo prazo. O classificador óptico é uma máquina muito inteligente. Basicamente, o que ela faz é olhar para todos os grãos de quinoa enquanto eles passam na frente de uma série de câmeras. Então, toda vez que vê um grão de quinoa pequeno, talvez de cor escura, ou uma semente de erva daninha escura, ela o explode com uma rajada de ar. Ela funciona com precisão para produzir um produto muito uniforme e atraente. A máquina de polimento, gentilmente, esfrega os grãos uns contra os outros, para remover qualquer bactéria ou sujeira da parte externa do grão, enquanto dá a eles uma aparência agradável. Graças a esse processo, a quinoa retém sua crocância, cores brilhantes, alto valor nutricional, atende a padrões rigorosos de qualidade do mercado e está pronta para embalagem, armazenamento e envio para clientes, bem como exportação mundial, tornando-se um ingrediente em saladas, mingaus, barras nutricionais e muitos outros pratos diversos. E a quinoa é verdadeiramente um alimento saudável. A Unesco até a chama de alimento perfeito para a humanidade porque é livre de glúten e tem todos os 9 aminoácidos essenciais. Os astronautas da NASA comem quinoa em missões espaciais longas, porque esse grão livre de glúten é repleto de fibras, proteínas, vitaminas e é um ótimo substituto para a carne animal. O que é ainda mais especial é que a quinoa não é apenas uma semente nutritiva, mas também um símbolo de agricultura sustentável. Ela ajuda a manter o solo limpo, economiza água, limita químicos
enquanto fornece renda estável para milhões de agricultores. A mistura de tradição e tecnologia moderna da seleção de sementes, plantio, cuidados, a colheita e processamento torna a quinoa um testemunho vívido da sabedoria agrícola global. Cada semente de quinoa é uma história de pessoas, natureza e paciência, nos lembrando que a agricultura não é apenas produção, mas uma arte de viver, respeito e conservação da natureza. Isso é tudo para o vídeo de hoje. Esperamos que você tenha achado nosso vídeo útil. Se você gostou dessa história, por favor, dê um like, compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo e inscreva-se no canal para não perder vídeos inspiradores sobre agricultura e as maravilhas da natureza. Obrigado por passar tempo conosco hoje nessa jornada explorando a quinoa, o ouro dos planaltos dos Andes, e esperamos fazer isso novamente em breve. Tenha um ótimo resto do dia. Vejo vocês nos próximos episódios, onde continuaremos a explorar o poder e a beleza da agricultura moderna ao redor do mundo.